Rinofaringite em crianças. Tudo sobre a doença. A rinofaringite em crianças é altamente contagiosa, mas geralmente não tem maiores consequências. O tratamento indicado consiste em controlar os sintomas, especialmente a febre, que pode se tornar perigosa quando ultrapassa certos limites. A rinofaringite em crianças é uma doença muito comum. É o principal motivo de consulta médica nos menores entre 6 meses e 8 anos de idade. Em média, nessas idades consulta-se o médico até 6 vezes por ano. Pode-se dizer que esta doença afeta todas as crianças. A rinofaringite é a inflamação da mucosa da rinofaringe, e pode ter múltiplas causas, desde um resfriado até uma gripe. É inevitável durante a primeira infância. Na maioria das vezes, é uma afecção que se cura sozinha, ainda que, às vezes, possa se complicar. Por tudo isso, a rinofaringite em crianças é a principal causa de ausências escolares durante a infância. De fato, é muito comum entre os pequenos que vão à creche ou à escola, dado que se transmite por contágio direto. O que é a rinofaringite em crianças? A rinofaringite é uma inflamação que acontece nas vias respiratórias. Além disso, afeta a faringe e as cavidades nasais. Quase sempre é uma doença leve, ainda que seja altamente contagiosa, já que principalmente é de origem viral. Apresenta-se com mais frequência em crianças, já que elas têm um sistema imune imaturo, por isso, não é muito eficaz na defesa contra bactérias e vírus. Sua principal característica é a inflamação da mucosa que recobre o nariz e a faringe por dentro. A faringe está localizada por trás das fossas nasais e da boca. Além disso, prolonga-se até a primeira área do aparelho respiratório, justo antes da laringe. Causas da doença. A rinofaringite tem várias causas. Contudo, as mais frequentes são infecciosas, alérgicas. A rinofaringite infecciosa compreende quase a totalidade dos casos. O responsável é, quase sempre, um rinovírus. No entanto, existem muitos outros vírus com a capacidade de infectar a mucosa da rinofaringe, como o adenovírus, coronavírus e parainfluenza, entre mais de 200. Às vezes, a doença também pode ser provocada por algumas bactérias. Em geral, a Haemophilus influenzae e Streptococcus pyogenes. Nesse caso, os sintomas se concentram na garganta, e então se fala de faringite ou faringoamigdalite. A rinofaringite alérgica se produz pela exposição a um agente alérgeno, que geralmente é um pólen ou ácaros. Cada paciente pode ser alérgico a diferentes elementos, por isso não se deve generalizar. É frequente que este tipo de rinofaringite se exacerbe durante a primavera, pela proliferação do pólen. Sintomas da rinofaringite. O mais comum é que a doença se desenvolva quando a criança toque os olhos, o nariz ou a boca com as mãos, que tenham sido infectados previamente. Os primeiros sintomas aparecem rapidamente. Estes incluem coriza, mal-estar geral, dor de cabeça, febre, espirros, irritação nasofaríngea, tosse, dificuldade para respirar. Normalmente, as crianças se mostram apáticas e irritadas. A rinofaringite em crianças é uma doença autolimitada. Ou seja, no geral, cura-se sozinha. No entanto, é importante manter os sintomas sob controle, especialmente a febre. Em algumas ocasiões, a doença termina comprometendo o ouvido,
os brônquios, os seios paranasais, as amígdalas ou faringe. Nesses casos é melhor procurar um médico. Também procure assistência se a febre for muito alta ou a criança apresenta notável dificuldade para respirar. Tratamento da rinofaringite em crianças. O tratamento básico da doença consiste em amenizar os sintomas. Em geral, usam-se medicamentos de venda livre com efeitos antihistamínicos, antipiréticos, anti-inflamatórios e analgésicos. Estes servem para controlar a inflamação, a dor e os picos de febre. Um dos sintomas mais incômodos para as crianças é a congestão nasal. Esta pode ser aliviada fazendo lavagens de nariz com soro fisiológico, ou assoando constantemente o nariz da criança. Se o caso for muito severo, o indicado é usar descongestionante nasal em spray, sempre que for indicado pelo médico. Nos casos de rinofaringite alérgica, a primeira medida a ser tomada é a identificação do agente alérgeno. Assim que tiver feito isso, o correto é evitar a exposição ao agente. Às vezes, o médico receita medicamentos para evitar que a rinofaringite se desencadeie.